Olá, você que é seguidor do Atual. A nossa equipe agora está aqui na Universidade do Estado do Amazonas acompanhando o início de um simpósio de extrema importância. Um simpósio que reúne empresários, a própria sociedade civil, políticos também, e que determinará quais os caminhos que a região metropolitana poderá seguir para a melhoria da sua população. Tem lixão com muito problema. Aliás, tem muitos municípios que enfrentam esse problema ou não enfrentam e tem que dar satisfações ao Ministério Público também. Ao nosso lado está o nosso entrevistado, que é o Arthur Monteiro. Ele é da FVA, Fundação Vitória Amazônica. Ele estava me dizendo que é a ONG mais antiga em atuação aqui no Estado. Muito obrigado por atender a nossa equipe, mas a finalidade maior desse seminário qual é? Não, exatamente. Então, eu gostaria, antes de explicar isso, que a Fundação Vitória Amazônica, junto com a UFAM e com a UEA, criou há 5 anos atrás o Observatório da Região Metropolitana de Manaus, que é um esforço para a gente discutir em conjunto, não só com a Fundação e com as universidades, mas também com a sociedade, pontos de central importância para o desenvolvimento da região. Então, a gente identificou, alguns anos atrás, pontos que serão de central importância, assim como a transparência nos governos municipais e no Estado. A gente também identificou a questão do saneamento básico e água, mobilidade, turismo, entre outros pontos, na verdade, que a gente iria fazer trabalhos e ao longo desses anos a gente veio fazendo esses trabalhos, na verdade, para identificar problemas e conversar com o governo para ver mudanças. E esse simpósio hoje está fechando um ciclo de trabalho de 5 anos, no qual a gente pretende entregar para o governo uma carta de orientações para o desenvolvimento da região metropolitana de Manaus, com diferentes enfoques e objetivos, né? Pois é, eu disse que começava hoje, mas na realidade está terminando hoje, né? Sim. E eu agradeço a correção. Você falou ainda há pouco nessa situação que envolve também a região metropolitana como um todo. E aí, essa região metropolitana ela já existe há 12 anos, portanto, mais de uma década. Por que é que nenhum dos municípios se desenvolveu economicamente até hoje? Sim. Isso foi discutido ontem aqui, foi um ponto muito interessante, porque a Secretaria da Região Metropolitana de Manaus, ela tem, já com uma lei de mais de 10 anos também, a obrigatoriedade de construir um conselho, que seria formado pelos 13 municípios da região metropolitana, pela sociedade civil também, para discutir como desenvolver isso. Junto com isso, deveria ter um dinheiro destinado para projetos de infraestrutura, também para modelos e projetos de geração de renda, que nunca foram tocados. E um ponto principal que a gente está trabalhando agora aqui no seminário é como fazer um plano para desenvolver isso, discutindo com a sociedade, com o governo e com universidades, com todo mundo sobre isso. A gente está acreditando muito que o simpósio aqui, a gente vai conseguir, através dessa discussão, fazer com que o Estado entenda também a importância disso, a gente trabalhando junto com eles para fazer esse desenvolvimento. Então, a gente acredita que o plano e o garantir os recursos com o objetivo destinado pode ajudar realmente com que o Estado faça esse papel dele, né? Você também ainda há pouco falou sobre a situação de tornar tudo transparente. Mas a gente observa que muitos municípios do nosso Amazonas, aqui e acolá, têm problemas com o Ministério Público, dificuldades, justamente pela falta dessa transparência também. E aí são alvos constantes de desvios de recursos por parte de seus gestores. Há como combater a corrupção? Vocês, de alguma maneira, estão discutindo isso nesse simpósio? Sim, eu acho que tem um ponto super importante nessa discussão, que é a dificuldade também e a diferença dos municípios que têm recursos nos estados dos outros, porque a grande maioria dos estados, dos municípios aqui do estado, eles são deficitários, então vivem de repasse da União, então não tem geração de renda própria, tirando alguns poucos municípios, né, como Manaus, Coari, entre outros. Então a questão de geração de renda é importante também para que haja um controle maior. Eu estou falando da geração de renda porque isso também garante uma sociedade civil atuando. O nosso papel também é trabalhar a transparência e o controle junto ao governo, só que isso é importante que aconteça em outras regiões, em outras cidades. Então a gente acredita que uma sociedade civil forte consegue também controlar e ajudar o governo a fazer os trabalhos como tem que ser feitos. Eu também não posso ficar falando que os governos estão fazendo as coisas erradas ou não, mas muitas vezes a gente sabe que sim, mas na verdade o ponto é a gente conseguir controlar isso e saber como está acontecendo, ajudar também o governo. Só um último ponto, perdão, que eu acho que é importante a gente dizer que a gente, enquanto sociedade, não só eu que trabalho numa fundação, mas todo mundo, a gente também é o governo, a gente está trabalhando todo mundo junto pelo bem da sociedade. Então, isso é um ponto muito importante, a gente tomar parte da discussão também e fazer o nosso papel, né? Agora, Arthur Monteiro, te ouvindo assim na tua fala,
a gente nota que, de fato, está tudo na cabeça, mas que a operacionalização disso se torna difícil. Quando a gente parte para o interior, esses municípios da região metropolitana, a gente observa um discurso comum dos gestores ou de pessoas públicas desses locais, que eles geralmente falam, tem dificuldade de acesso, isso dificulta bastante o progresso no interior, isso e aquilo, que não deixa de ser uma certa realidade. Mas isso não é também um mito na tua avaliação? Ou seja, se as pessoas quiserem, elas podem desenvolver sim o local? Eu acho que a gente está colocando aqui, através do simpósio e do observatório, dois pontos importantes aqui que a discussão tem que levar, indo para esse ponto do desenvolvimento. Um que é a realidade das cidades aqui. Manaus é a grande cidade, né, do estado, e eu acho que, de certa forma, os municípios têm uma característica em comum. E a outra questão também é que a gente está inserido na Amazônia. Então, importar de outras regiões do Brasil o modelo do que a gente entende que é desenvolvimento e geração de renda é errado, e está se mostrando que não acontece muita coisa de outro jeito. Assim, Manaus tem um desenvolvimento próprio, né, uma grande cidade com indústrias e tudo mais, que está enfrentando seus problemas, e os outros municípios não conseguiram encarar o desenvolvimento dessa forma. Eu acho, e isso é um ponto que a gente vem batendo junto com a sociedade, que é, na verdade, a proposição de um novo tipo de ocupação. Se a gente quiser fazer geração de renda de uma forma que realmente aplique, seja nova e dê renda para as pessoas, a gente tem que propor uma coisa diferente, assim. Realmente, é isso eu estou falando, por exemplo, certificação de produtos florestais, a gente está falando de incentivo para a produção primária, incentivo para frigoríficos e a cadeia da pesca nos municípios como um todo, porque a gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo, a gente tem uma das maiores produções de peixe do mundo. E o mundo está de olho aqui também. Sim, e estamos importando peixe da China hoje aqui, a gente vai nos muitos mercados de Manaus sem peixe chinês aqui. Agora, daqui a pouco, deve, ao final desse simpósio, que começou dia 24, se encerra hoje, deve haver uma carta. A carta exatamente desse simpósio. Já há propostas nessa carta ou está sendo construída ainda? Sim. Então, esse é um modelo de trabalho que a gente adota já há alguns anos, que é fazer eventos, a gente discute com a sociedade e depois chega com especialistas se aquelas metas e objetivos e recomendações estão de acordo. A gente vai fazer ela na segunda parte da manhã, aqui às 11 da manhã, com os nossos participantes do evento, e a gente espera conseguir indicar isso para o governo. A gente está fazendo já esse evento em parceria com algumas secretarias, então tem uma destinação certa já isso. A gente já tem algumas recomendações que ficaram meio claras ao longo do evento, só que a gente precisa redigir, o documento não está pronto. Você pode citar pelo menos algumas? Sim, claro. Na verdade, a gente gostaria realmente de fortalecer a transparência por parte do governo e ajudar o governo a criar essa política metropolitana. Um dos pontos principais da carta é que a gente crie um grupo de trabalho metropolitano para o desenvolvimento da região que agregue prefeitos, não só prefeitos, na verdade, membros das prefeituras, das câmaras de vereadores e da sociedade civil de todas as cidades da região metropolitana, para a gente ver prazos, metas e como trabalhar pelo desenvolvimento da região. Eu acho que esse é um dos principais pontos. E a gente conseguindo esse ponto, a consolidação dessa estrutura, os objetivos e outras metas vêm depois. Assim, a gente quer discutir todo mundo, que a gente também não pode ter a arrogância e prepotência de dizer que a gente pode fazer tudo ou sabe qual é a fórmula do desenvolvimento da região. Mas garantir que haja o espaço de discussão é o primeiro passo, né? Agora, como implementar isso? Porque criar uma espécie de conselho, como vocês estão propondo assim, com a união de todos, mas da região metropolitana, diz, isso aqui é legal, isso aqui foi definido, implementar isso não se tornaria difícil? Na verdade, eu não vejo o porquê não. Acho que é bastante de vontade política, assim. Porque, assim, quando a gente está falando de região metropolitana, a gente está falando de 13 municípios aqui que tem que trabalhar junto e resolver problemas. Um problema, claro, que nem você falou, é o problema do lixão do resíduo sólido. Então, tem municípios que podem ter, por exemplo, um aterro sanitário em conjunto, porque isso desonera muito os dois lados, né? Tira muito gasto dos dois lados da moeda. E eu realmente acredito... Perdão, eu me perdi agora. Você pode repetir a pergunta? Exatamente essa situação de uma ideia que vocês vão construir, o que eu chamei de conselho, mas que vocês estão chamando de outra forma, se vai ser fácil implementar isso. Não, perfeito. Eu estou dando esse exemplo, na verdade, do modelo e de um problema em comum, porque essa vontade política tem que nascer no sentido de resolver problemas que um município só e que o Estado só não consegue resolver, que a totalidade desses 3 municípios e do Estado tem que fazer em conjunto. E aí eu tomo exemplo de diversas regiões metropolitanas do Brasil que já têm conselhos há décadas. Aqui agora mesmo a gente vai ver um caso de Belém, que está fazendo essa discussão há mais de 10 anos também, que já existe um conselho que está discutindo isso. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem uma sociedade ativa e um governo com vontade, né? Sociedade ativa e um governo com vontade. Exatamente.
Arthur Monteiro, muito obrigado por sua participação. Ainda tem mais um questionamento, Arthur. Eu estou vendo jovens, estudantes, pessoas com uma certa idade também, mas não estou vendo nenhum político. Sim, sim, sim. Eles têm comparecido? Na verdade, o primeiro dia do evento a gente teve mais de 200 participantes aqui nesse mesmo auditório, né? Algum político? A gente teve deputados, alguns secretários, prefeitos de cidades do interior, então o pessoal está tocando o assunto, está interessado, e agora, como esse é um dia mais de trabalho, está vindo mais técnico mesmo. Então, eu acho que agora é o momento. O primeiro dia foi o momento da gente construir isso junto e agora a gente fazer essa devolutiva para eles. Mas teve presença sim também. Muito obrigado, Arthur Monteiro, pela participação aqui da Fundação Vitória Amazônica e que participa conosco, nos dando esses detalhes nesse evento que no início da nossa live a gente falou da importância dele, quando a sociedade se organiza, mas se organiza mesmo, gerando ideias, criando propostas e depois colocando tudo ali para todo mundo aprovar ou não, já é um bom caminho. Não é fácil. Porque tem câmaras municipais, tem, mas isso não passa por... Tem Ministério Público Fiscal da Lei, mas a união de todos aqui pode começar a resolver problemas. Eu citei o lixão, mas tem tantos outros problemas, né, Arthur? Sem dúvida nenhuma. Eu gostaria só de complementar para fechar também que eu acho que a criação desse espaço em conjunto, através do observatório, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo já há alguns anos, é de extrema importância para a gente conseguir juntar a sociedade e fazer essa ponte. Então, eu espero que os trabalhos só cresçam, na verdade, e que a gente tenha um respaldo cada vez maior. Obrigado. Em qualquer momento a gente vai voltar com outras informações atual. E você compartilhando a verdade. Perfeito. Arthur. Não, Patrick, obrigado mesmo.